Podcast Boca Cheia, o pod que enche a boca para contar a sua história. Esse é o quadro Assombroso. É um quadro aqui do podcast para quem tem medo do desconhecido. E a história que eu vou contar hoje é mais uma história real, onde pessoas foram envolvidas e pessoas sérias que realmente contam essa história até hoje e contam de olhos arregalados. Carla e Henrique é um casal que formaram uma família com mais 2 filhos, um casal, um menino e uma menina. E eles viviam muito bem em paz onde estavam morando, no apartamento. Só que o sonho da Carla era se mudar para uma casa. E ela queria ir para uma casa maior, onde poderia criar os seus filhos, com quintal, né? As crianças poderiam brincar, ter contato com a natureza, com a areia, com árvores e por aí vai. E aí, isso acabou, né, crescendo, essa vontade cresceu muito mais na Carla. Então, eles resolveram juntos procurarem uma casa para ir morar junto com a família. Foram em vários mobiliários, conversaram com vários corretores, tiveram também indicações de amigos e familiares. Por fim, uma amiga de uma igreja que eles frequentavam, eles iam de vez em quando à igreja, tinha uma amiga lá que estava alugando uma casa. Mas ela disse que a casa não era dela, ela nunca morou, né? Era uma outra amiga dela que conhecia uma pessoa que estava alugando uma casa, então indicou ela. E aí ela falou, então vamos lá conhecer. Chamou o Henrique, falou, cara, bora lá, amor, conhecer a casa, vamos ver se é o que a gente quer, porque aparentemente parecia ser perfeito, né? Quando essa amiga da igreja falou assim, olha só, Carlinha, eu tenho uma casa aqui de uma amiga minha para te indicar, é uma casa ideal da forma que você quer. Tem quintal, tem árvores, tem piscina, tem um terraço enorme, a casa tem um muro muito grande, é perfeito para você e suas crianças, é algo que você realmente está procurando. Gente, parecia que era a casa dos sonhos da Camila. E tem proposta para comprar ainda, se você quiser. E ela ficou assim, desesperada, gente, quero morar num lugar que seja meu, né? Meu e para os meus filhos. E já que tem proposta para poder morar no futuro, por que não, né? Então foram lá, Carla e Henrique, todos bobos, para conhecer a casa nova. Chegaram lá, na casa, marcaram um dia, né, para se encontrar e foram todos juntos para conhecer o ambiente. Tudo muito perfeito. Carla disse que ficou animadíssima só de ter visto a entrada, a fachada da casa era linda, o quintal enorme, era o quintal, o chão de terra, de barro, com gramas, muitas plantas, muito mato, árvores, umas 4 árvores, era um quintal super grande e o preço super em conta. Assim, era coisa de você não ter noção, o preço parecia de kitnet, sabe? E é uma casa de 2 andares, com 2 quartos. E aí fizeram então, né? Fizeram o contrato e marcaram o dia da mudança. Já era 2 dias depois, já era o dia de mudar, de fazer a mudança, e eles contrataram uma equipe para poder ajudar ali, né? Na desmontagem dos móveis e para montar também, para carregar todo o peso e tudo mais. Chegando na casa com os móveis, limparam, fizeram toda a limpeza, fizeram a aplicação dos móveis, as montagens. Toda a galera que estava trabalhando ajudou a carregar os pesos, né? As mudanças, a mobília, pererê parará. Tudo bem até que, do nada, um homem que estava trabalhando na mudança chegou para o Henrique e falou assim, amigo, você tem certeza que você quer morar aqui? E isso já era no final de tudo, já tinha feito toda a mudança. E o Henrique falou assim, sim, é o meu sonho, o meu e da minha esposa, a gente quer morar aqui, a gente quer uma vida melhor para nossos filhos. E o cara falou assim, eu estou, desde a hora que entrei aqui, nessa casa, eu estou me arrepiando dos pés à cabeça. Não estou me sentindo algo bom aqui. Mas eu recomendo que você, pela sua fé, peça algum líder espiritual que venha aqui e faça uma reza, algum movimento que dê uma energizada nessa casa. Porque não tá bom, o negócio aqui tá diferente.
Aí o Pedro achou que o cara tava bitolado e falou assim: amigo, muito obrigado pela dica. E é isso. Pedro ficou com aquilo na cabeça, achando que o cara tava delirando, porque ele não tava sentindo nada de errado na casa. Até então, nem a mulher dele tinha comentado sobre isso. E ele ficou pensando nisso, então chamou a Carla, né? Falou: amor, aquele rapaz que estava ajudando a gente aqui na mudança, ele falou pra gente tomar cuidado, perguntou se eu tinha certeza se era isso que a gente queria, porque ele não estava sentindo coisa boa aqui na casa, não. Disse que estava se arrepiando todo. Você sentiu alguma coisa? Aí Carla falou: tá Repreendido, nossa. Não tem nada nessa casa, essa casa tá abençoada. Uma casa dessa é uma bênção, isso é um presente de Deus, porque com esse valor, com essa casa, a gente não conseguia isso em lugar nenhum. Então vamos agradecer a Deus por essa bênção e vamos morar aqui, vamos ungir essa casa com a nossa vida, com a nossa alegria, com o nosso amor. E é isso. Ele, exatamente isso, vamos deixar isso pra lá, cara louco, vamos ignorar, Enfim, passou-se aí os dias, a casa já estava mobiliada, já tinha feito as mudanças, limpo, todo mundo se organizou, o quarto das crianças, tudo muito perfeito. Um dia, Carla estava em casa. A Carla, gente, ela tinha saído do seu emprego para se dedicar a cuidar das crianças, até que as crianças ficassem um pouquinho mais velhas ali, para ela poder se mudar. E eles tinham bastante autonomia financeira, né? Graças a Deus, Henrique podia trabalhar e manter as crianças e sua esposa em casa. Isso. Então, numa semana aí, num dia, no meio da semana, vamos colocar assim, numa quarta-feira, a Carla estava meditando. As crianças já tinham dormido, era tarde. Então ela leu um livro e falou assim: vou dar uma meditada, porque tem tempo que eu não medito, né? E isso faz muito bem à minha saúde mental. Isso faz muito bem à minha cabeça. Então, Carlinha foi lá, sentou, né, no sofá, relaxou, botou uma meditação guiada e começou a relaxar na sua meditação. Carlinha disse que, do nada, o som desligou. Nisso, ela saiu, estava já totalmente relaxada, né? Saiu, foi lá, ligou novamente e voltou a meditar. Não passou, gente, 5 minutos. O som desligou de novo. Só que ela estava tão relaxada que ela nem saiu de lá para poder ligar de novo o som. Ela falou que continuou deitada. Do nada, o som ligou de novo, mas já era com outra música, diferente do que ela tinha colocado. E o celular dela estava do lado dela. Não tinha como ela ter trocado a música. Aí ela estranhou, né? Ela abriu os olhos e voltou para a meditação que ela estava ouvindo. E aí, do nada, o som parou. De novo. Gente, ali eu já tava com cagaço. Ou meu telefone tá ficando maluco, ou eu, né? Sei lá. Enfim. E aí a Carla levantou para mexer lá, dar uns tapinhas lá no aparelho de som dela, que tinha da conexão Bluetooth, para ver o que estava acontecendo, e estava tudo normal. Enfim, ela foi no banheiro para tomar uma ducha, tomar um banho. Carla, quando chegou perto da porta do banheiro, ouviu um barulho lá dentro. E falou: gente, as crianças estão dormindo lá em cima, não é possível. Ela botou a mão na maçaneta e puxou a porta. A porta simplesmente não abriu. A porta estava trancada. Gente, ela ficou desesperada, começou a bater na porta. Quem tá aí, amor, amor? Começou a gritar o nome das crianças. Meninos, vocês estão aí dentro? E ninguém respondia, ninguém. E tinha um barulho dentro do banheiro. Carla ficou desesperada com medo, subiu lá em cima, pegou as crianças, desceu e foi pra fora. E pediu ajuda de vizinho, disse que tinha alguém dentro da casa delas, no banheiro. Tinha alguém trancado ali dentro e ela desesperada, sabe? E a galera assim: gente, vamos chamar a polícia. Só que aí, antes de chamar a polícia, um dos vizinhos dela lá tomou coragem, com muita coragem, entrou dentro da casa dela pra saber se realmente tinha alguém lá. E aí entrou o cara, né? Pegou lá uma pá que tinha no quintal e entrou pra dentro da casa dela. E quando ele chegou lá, a porta do banheiro estava aberta e não tinha ninguém. Estava arreganhada a porta do banheiro, não tinha ninguém dentro da casa dela, nem do banheiro. Olharam todos os cômodos, todas as partes do quintal, os vizinhos olharam e não tinha ninguém.
E aí Carla ficou super assustada, os vizinhos também, sem entender. Carla é uma vizinha super séria, tinha acabado de chegar ali, mas tudo bem, todo mundo confiava e acreditava nela, que era uma família íntegra, né? Não tinha ninguém louco ali. Mas enfim, a Carla continuou assustada, ligou pro marido, avisou, ele voltou para casa mais cedo, né? Todo mundo assustado com a situação que tinha ocorrido. E aí já tinha anoitecido. Eles colocaram as crianças para dormir dentro do quarto deles, porque eles estavam muito assustados. Trancaram a casa toda. O Henrique, o marido da Carla, olhou o quintal inteiro para se certificar que não tinha ninguém no quintal, nem no terraço, e aí foram dormir. Gente, no meio da madrugada, do nada, eles escutam algumas coisas arrastando no terraço da casa deles. E era justamente em cima do quarto do casal. E arrastava, e Carla ficava desesperada, e era um barulho insuportável. As crianças acordaram assustadas e gritando, né? Porque eles estavam vendo a situação dos pais, a cara dos pais assustados, e o barulho horrível que estava vindo do terraço, da laje da casa deles. E aí eles começaram a ficar desesperados. Henrique se encorajou, pegou uma barra de ferro e falou assim, vou lá em cima ver o que tem. E subiu, né? E Carla muito preocupada, amor, pelo amor de Deus, não vai. E quando chegou lá, em cima, não tinha ninguém. Porém, as cadeiras de plásticos que estavam lá em cima do terraço estavam jogadas no chão, como se alguém tivesse arrastado elas e jogado elas. Gente, Henrique disse que se arrepiava todo. Até o último cabelo que ele tinha arrepiou. Ele ficou assustado demais com a sensação, disse que sentiu uma presença muito forte, né? Enquanto ele descia as escadas para voltar para dentro de casa, ele ouvia uma gargalhada muito alta, mas não era uma gargalhada. Não sabia distinguir se era homem ou mulher, mas do final da gargalhada rosnava como um cão, como um cachorro. Gente, é aterrorizante. Eu não sei nem o que eu faria, o que eu ia fazer numa situação dessa com a minha família. Mas enfim, eles voltaram pro quarto, né? Ele não quis contar pra Carla, pra poder não assustar ela, e não contou. Mas disse que não tinha nada lá em cima, que tava só ventando e a cadeira caiu e bateu. Mas, gente, não tinha como ele dizer que foi cadeira, porque a Carla relata que o barulho era muito, constante e muito alto. Enfim, no dia seguinte, pela manhã, Henrique foi trabalhar, mas ainda assim, bem receoso, assustado, com medo de, deixar a Carla sozinha em casa e acontecer alguma coisa com ela e com as crianças. E ele pediu que os vizinhos ficassem atentos, se Carla precisasse de algum socorro, para alguém poder amparar ela ali, mas que ele voltaria para casa logo cedo. Beleza, gente. Aconteceu que, na tarde ali, no horário do almoço, mais ou menos, a Carla recebeu uma visita de uma senhora, tocou a campainha. Carla pediu que entrasse, entrou, e a senhora, oi, minha filha, tudo bem? Então, eu soube o que aconteceu ontem aí com você, e muito triste, né? Isso tudo, assustador, inclusive, mas eu queria te dizer uma coisa pra te ajudar, né? Até se você quiser e aceitar ajuda. Eu morei nessa casa aí durante muitos anos. E o que tem nessa casa foi lá na minha casa me avisar que não quer ninguém aqui. E eu vim te avisar isso. Essa casa morou um homem comigo, meu ex-marido, que na verdade essa casa era dele, né? Ele construiu. E depois ele me conheceu e eu vim morar aqui com a minha família. Ele não tem nenhum parente junto a mim, né? Ou seja, não tiveram filhos e tal. Então os meus filhos eram filhos adotivos dele. Ele adotou como padrasto e eu morei nessa casa com ele. Ele morreu, teve um infarto dentro de casa. E nisso tudo, ele perturbava a gente, o espírito dele perturbava a gente para que a gente saísse da casa, porque ele não aceitava a morte dele e nem que ninguém morasse ali naquela casa, que era a casa dele. Então a gente, depois de ser muito perturbados, saímos da casa. E aí eu soube que você está passando por esse problema ontem, né? E eu vim aqui hoje te dar o conselho.
ou você sai da casa, ou você procura uma ajuda espiritual, porque esse espírito vai perturbar você durante muito tempo, até que você saia ou que você tire ele daí. E é isso, gente. Carla ficou desesperada, né? Desacreditada do que estava acontecendo. E a mulher deu o recado dela e foi embora. Totalmente despreocupada, porque o recado estava dado, né? A parte dela, ela fez. E aí Carla ligou pro marido dela, explicando toda a situação, e Henrique voltou para casa imediatamente para conversar com ela, para saber se tinha alguma decisão a se tomar, né? Se acreditava na mulher ou não. Enfim, Henrique então resolveu chamar o pastor da igreja que eles frequentavam. O pastor foi lá, disse que quando entrou dentro de casa começou a fazer suas orações, suas rezas, não sei. E aí, do nada, o pastor parou a oração, porque ele foi interrompido por um barulho de passos muito altos que estavam vindo do segundo andar da casa. Gente, muito aterrorizante. Ela disse que até o pastor ficou assustado, ficou com medo, porque o pastor nunca tinha lidado, né, diretamente com uma situação parecida. E aí o pastor começou a fazer as suas orações muito mais fortes, gritavam, clamavam, e aí do nada o barulho cessou, parou a barulhada toda, né? E ela disse que foi uma sessão praticamente de exorcismo nas paredes, que o pastor gritava, batia nas paredes, com a potência religiosa que ele tinha, né, com cargo e, assim, autoridade, vamos dizer, autoridade espiritual que ele tinha. Parece que cessou a barulhada e o que tinha ali se acalmou ou foi embora, né? Carla disse que depois desse dia os barulhos acabaram, não tinha mais ninguém perturbando ela. Foi um prazo muito curto, mas depois a Carla soube que outras pessoas moraram ali e esse espírito, sempre perturbava as pessoas de forma aterrorizante, sempre. E Carla passou por um período muito pouco, foi aterrorizada em uns 2-3 dias só, mas ela decidiu procurar ajuda espiritual e parece que foi resolvido. Carla tá morando lá na casa até hoje, né, e disse que não se arrepende, foi uma das melhores aquisições da vida dela. Inclusive ela comprou a casa e ela segue lá com a sua fé, mas ela garante para todo mundo que isso existiu. As pessoas que viveram sabem que é verdade. E, gente, tomem muito cuidado quando forem alugar uma casa, que é muito barata, é uma casa muito boa, num lugar muito bom. Desconfie. É aquele ditado, né? Quando o santo é bom demais, tem que desconfiar. Então é isso, gente. Obrigado por ter ouvido até aqui essa história. E se você tiver alguma história aí do modelo assombroso, é só você mandar para mim, pro bocacheiapodcast@gmail.com ou lá no meu Instagram, @eujohnlucas. E é isso. Um beijo e até o próximo.